Meus irmãos, graça e paz. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos de 14 até o versículo 21. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 14 até o versículo 21. Nos diz assim o texto: acompanhe a sua Bíblia e permaneça com a sua Bíblia aberta após a leitura. É uma oração de Paulo. Paulo ora novamente porque Paulo já orou. Lá no primeiro capítulo, Paulo faz uma oração, é que ele volta a fazer uma segunda oração. Paulo diz assim na sua oração: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem tome o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Leiam comigo os versículos 20 e 21, todos. Ora, aquele que é poderoso fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja, Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Oremos, irmãos. Pai, nós te damos graça pela porção da tua palavra lida. Nós te damos graças por esta noite, pela presença de cada irmão, de cada irmã aqui conosco. Pedimos que o Senhor fale ao meu coração, fale ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, para o louvor da tua glória. É no nome de Jesus. Amém. Irmão, nós estamos estudando ou refletindo sobre Efésios com os irmãos, já uma boa caminhada. E aí nós estamos concluindo hoje a chamada parte teológica. A carta divide em dois blocos. Os capítulos 1, 2 e 3 é teológica. Os capítulos 4, 5 e 6 é uma questão mais prática. Hoje, com a graça de Jesus, a gente conclui isso, certo? Mas nesses 3 primeiros capítulos, Paulo lançou luz à base da doutrina. No primeiro capítulo, ele trata das bênçãos que nós denominamos na ocasião bênção passada, bênção presente e a bênção futura. A bênção passada é a nossa eleição antes da fundação do mundo. A bênção presente é que fomos ser redimidos, os nossos pecados foram cancelados. E a bênção futura é que nós vamos um dia nos unir juntamente com ele, nos tornamos assim a igreja triunfante. Nesse mesmo capítulo 1, Paulo ora com a igreja, como o povo, para que o povo de Deus seja o povo mais poderoso do mundo. Ele ora para que a igreja conheça a Deus na sua plenitude, bem como a grandeza do poder de Deus, pois o poder que atua nos crentes é o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Já no capítulo 2, Paulo mostra a obra do pecado contra nós, que nos deixou mortos nos nossos escravos do mundo e do diabo, mas também revela a grande obra de Deus em nosso favor, pois Deus, sendo cheio de misericórdia, nos deu vida e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. No mesmo capítulo, Paulo trata da reconciliação de judeus e gentios por meio da obra da cruz, fazendo dos dois um só povo. Nós a chamamos da nova sociedade de Deus, a igreja que ele comprou. Jesus Cristo pagou o preço para que isso pudesse acontecer. Capítulo 3, que
tratamos com os irmãos no domingo passado, Paulo descreve o mistério que fora oculto aos profetas e aos santos, mas agora revelado. Esse mistério tem como base as insondáveis riquezas de Cristo, que consiste que Cristo nos ressuscitou, nos deu vida, que Cristo nos libertou da escravidão da carne, que Cristo cancelou o escrito da dívida que era contra nós, que Cristo nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, nos reconciliou com Deus, nos reconciliou com o próximo, nos deu acesso à família de Deus e nós nos tornamos a herança de Cristo Jesus. A primeira oração de Paulo nesta carta, Paulo enfatiza a necessidade da iluminação, ele enfatiza a capacitação. Agora, a ênfase está não no conhecer, mas no ser. Essa oração que nós acabamos de ler, ela é considerada de uma maneira sublime e talvez de mais longo alcance e a mais nobre de todas as orações das epístolas paulinas, possivelmente de toda a Bíblia. Essa oração, ela é o ponto culminante da teologia de Paulo. É considerado a oração mais ousada da história. Pense bem, Paulo está preso, Paulo está algemado, Paulo está na antessala da morte, no corredor do martírio, com o pé na sepultura, com a cabeça na guilhotina de Roma. Ele tinha muitas necessidades físicas e materiais imediatas. Ele estava numa sala fria, e até mesmo a sua capa ele não pôde levar. E aí ele escreve a Timóteo, diz assim, traz a minha capa. Porém, nessa oração, ele não faz nenhuma espécie de pedido a Deus com relação a essas necessidades. Os homens podem colocar Paulo atrás das grades, mas não pode enjaular a sua alma. Ele pode algemar as suas mãos, mas não pode algemar a palavra de Deus em seus lábios. Eles podem proibir Paulo de viajar, de visitar, de pregar as igrejas, mas não pode impedir Paulo de interceder, de orar pela igreja. E assim, a gente olha para essa oração, podemos dividir em 3 momentos. Primeiro, uma introdução, está aí nos versículos 14 e 15. Segundo, o conteúdo da oração, os versículos 16 e 19, e, finalmente, a conclusão da oração nos versículos 20 e 21. A introdução da oração, podemos aprender aqui 3 coisas importantes. Primeiro, veja aí no versículo 14, Paulo diz assim, por essa razão, dobro os meus joelhos. Primeiro aqui é a postura de Paulo, certo? Revela uma reverência. Os judeus normalmente oravam de pé, mas Paulo se põe de joelho. Essa postura era usada em ocasiões especiais, em circunstâncias excepcionais. Mas ouça também, quando a igreja ora, a mão onipotente de Deus dirige o universo, se move e passa a agir de uma maneira providencial na história. John Stott diz assim, citando um dos pais da igreja, ele disse, quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Paulo tem isso na sua mente, ele está preso, algemado, e ele diz, por esta causa, pela igreja, pelo evangelho que foi pregado aos gentios, pela reconciliação entre gentios e judeus, me ponho de joelho diante do Pai. Veja ainda a segunda parte dessa oração, a motivação. Ele revela a exultação pela obra de Deus. O apóstolo Paulo diz, por esta razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, de quem toma nome de toda a família nos céus e na terra,
Em Efésios 3, 1, 14, Paulo fala da gloriosa reconciliação dos judeus com Deus, dos gentios com Deus, formando uma única igreja, formando a sociedade de Deus, a nova sociedade de Deus, o corpo de Cristo. Paulo se dirige a Deus como nosso Pai. Temos confiança, intimidade, ousadia e acesso a esse Pai. Toda a ideia de paternidade se manifesta tanto no céu como na terra, referindo-se à figura original da paternidade de Deus. Deus é Pai. Aquele que é Pai dos homens também é a fonte de toda a unidade em todas as ordens de seres finitos. O nome do Pai, ele não foi criado por nós, mas veio do alto dos céus. Há um Pai assim, Pai de todos, único, em que a paternidade é vista com perfeição. É somente a Ele que os homens dirigem as suas orações. E é esse Deus que é Pai, que Paulo diz: por esta causa eu me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, no céu, sobre a terra. Ainda dentro desse contexto inicial da oração, Paulo nos traz uma terceira colocação. Paulo diz assim, Paulo manifesta o seu desejo, revela a sua confiança, o desejo que Deus atenda às suas súplicas. Ele diz no versículo 16, segundo as riquezas da sua glória, certo? Segundo a riqueza da sua bondade, segundo a riqueza da sua graça, segundo a riqueza do seu poder, que é uma manifestação do Espírito no homem interior. Versículos 16 a 19, que é o conteúdo da oração. Como já falamos, Paulo não pede para que a história seja mudada. Paulo não pede para ser colocado em liberdade. Paulo não pede para que as suas necessidades materiais sejam supridas. Paulo não pede para que as suas necessidades físicas sejam socorridas. Paulo ora, Paulo suplica pelo poder interior. Veja o versículo 16 e 17. Paulo diz assim, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Paulo, ele ora exatamente pedindo a súplica pelo poder interior. Paulo não está pedindo nenhuma mudança na circunstância em relação a si mesmo ou em relação aos seus companheiros, em relação a outros. Ele ora pedindo a Deus. A preocupação de Paulo não é com as coisas materiais, mas com as coisas espirituais. A oração de Paulo não é apenas espiritual, mas ela é muito específica. Paulo não divaga em sua oração, ele não usa expressões genéricas, ele não pede alívio dos problemas, ele não pede, mas pede poder para enfrentá-lo. Ouça bem, o poder que Paulo pede aqui é concedido pelo Espírito. A presença do Espírito na vida do crente é a evidência da salvação. Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 9, Paulo diz assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O poder do Espírito é evidência da capacitação para a vida. Jesus realizou seu ministério na terra sob o poder do Espírito. Cada cristão, todos os crentes, é habitado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos morada do Espírito, somos templo do Espírito. A habitação do crente, de Cristo aqui, é uma questão de intensidade. Veja o que é que Paulo diz no versículo 17. Paulo diz assim,
Assim habite Cristo em vosso coração. A palavra que Paulo usou aqui para habitar tem uma conotação de residência, em diferença de um alojamento, de uma habitação temporária. A mesma palavra que Paulo usa aqui é a mesma que se usa quando nós concluímos uma casa. A gente vai na prefeitura e pede lá uma ordem para habitar, habite-se, ou seja, fazer morada permanente. O coração do crente é o lugar dessa habitação de Cristo, no qual ele está presente, não apenas para nos consolar e animar, mas ele está presente para reinar. Reine Cristo em nós. Ouça bem, Cristo, em alguns, está apenas presente. Em outros, ele é proeminente. E ainda em outros, ele é preeminente. Se Cristo está presente em nosso coração, algumas coisas não poderiam estar. Não há como conciliar a residência de Cristo no nosso coração com outras coisas deste mundo. É isso que é essa oração de Paulo: habite Cristo no vosso coração. Em segundo lugar, Paulo continua na sua oração por uma súplica de aprofundamento do amor fraternal. E aqui ele usa aqui duas palavras, uma usada da botânica e uma outra usada da engenharia. Veja o que diz o versículo 17. Assim habite Cristo no vosso coração pela fé, tanto vós arraigados e alicerçados. Ou seja, esse arraigado é o fundamento do amor. Paulo quer, pelo poder do Espírito, pela soberania de Cristo em nós, Paulo ora para que os crentes sejam fortalecidos nessa nova comunidade de Deus, formada por judeus, por gentios. O amor é a virtude mais importante. Foi devido ao grande amor de Deus que ambos foram reconciliados. Foi devido ao grande amor de Deus que nós fomos alcançados. Foi devido ao grande amor de Deus que a culpa que era nossa foi cancelada. Como nós necessitamos do poder do Espírito, da habitação de Cristo para amar uns aos outros. Como nós precisamos da presença de Cristo para atravessar o profundo abismo racial e cultural. Paulo usa aqui essas duas metáforas, essas duas figuras, para expressar a profundidade do amor. Ou seja, isso é como uma planta, tá, com as suas raízes tão profundas, a semelhança de um edifício que tem os seus alicerces. O amor deve ser o solo em que a vida deve ser plantada. O amor deve ser o fundamento em que a vida deve ser edificada. Uma árvore precisa ter suas raízes profundas no solo, se quiser encontrar provisão e estabilidade. Assim também é o crente. Precisamos estar enraizados no amor de Cristo. O amor é a principal virtude do cristão. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 13. O amor é evidência do nosso discipulado. João 13, 34. O amor é a condição para realizarmos a obra de Cristo. E é por isso que Paulo está exatamente orando. Mas Paulo continua na sua oração, agora nos versículos 18 e 19, a parte A, Paulo diz assim na sua súplica, Paulo diz, pela compreensão do amor de Cristo. Veja como ele diz, a fim de poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. A ideia central do pedido de Paulo aqui provém de duas ideias. Primeiro, de compreender, está aí no versículo 18, e de conhecer,
que está aí no versículo 19. A primeira sugere compreensão intelectual. Representa apossar-se de alguma coisa, tornando sua propriedade. O verbo conhecer refere-se a um conhecimento alcançado pela experiência. Portanto, a súplica implica que os crentes tenham um conhecimento, objetivo do amor de Cristo, mas que tenham também uma profunda experiência nele. Paulo ora para que possamos compreender o amor de Cristo em suas plenas dimensões: largura, comprimento, altura e profundidade. A referência às dimensões tem o propósito de falar da grandeza desse amor. Ouçam, o amor de Cristo é suficientemente largo para abranger a totalidade da humanidade. Deus amou a todo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma maneira muito especial. O amor de Cristo é suficientemente comprido para durar por toda a eternidade. Deus continua nos amando. O amor de Cristo é suficientemente profundo para alcançar o pecador. Nos alcançou. A Bíblia diz que todos nós nos encontrávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo cheio de amor, de misericórdia, de bondade, de graça, nos alcançou. O amor de Cristo é suficientemente alto para nos levar para o céu. Ele diz assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E ainda nesse conteúdo da oração de Paulo, na parte B do versículo 19, Paulo diz assim: para que sejais tomados de toda a plenitude. O pedido de Paulo é que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Deus precisa estar presente em cada célula, em cada membro do nosso corpo, em cada área da nossa vida. Tudo deve ser tragado pela presença e pelo senhorio de Cristo. Devemos ser cheios, não apenas com a plenitude de Deus, mas até a plenitude de Deus. E isso não tem limite. Devemos ser santos, como Deus é santo. Devemos ser perfeitos, como Deus é perfeito. Devemos ficar cheios até o limite, cheios até aquela plenitude de Deus que os seres humanos são capazes de receber sem deixar de permanecer humanos. Isso também quer dizer que seremos semelhantes a Cristo ou alcançaremos o propósito eterno de Deus. Jesus deixou assim, bem claro: basta ao discípulo ser como o seu próprio mestre. E aí os versículos 20 e 21, Paulo conclui a sua oração, e aqui ele traz 2 pontos importantes. O primeiro dele, a capacidade de Deus responder à oração. Veja o versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus é poderoso para fazer, pois Ele não está ocioso, Ele não está inativo, Ele não está morto, Deus está vivo. Ouça, Deus é poderoso para fazer o que pedimos, pois escuta a oração e responde. Deus é poderoso para fazer o que pedimos ou pensamos, pois Ele lê os nossos pensamentos. A palavra nos diz que ainda não chegou à nossa boca, o Senhor já conhece. Deus é poderoso para fazer tudo quanto pedimos ou pensamos, pois sabe de tudo e tem todo o poder para realizar. Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos, pois as suas expectativas são mais altas do que as nossas. Deus é poderoso para fazer muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, pois a sua graça não é dada para nós
sob medida, racionada. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, pois Ele é Deus, e Ele é Deus da superabundância. Ele é Deus que não está inativo, Ele é um Deus que não está morto, Ele é um Deus que escuta a nossa oração. É isso que Paulo quer concluir a sua oração. E aí no versículo 21, e aí ele traz isso como uma doxologia, e não podia ser diferente. Ele não podia concluir essa oração sem esse louvor a Deus. Ele diz: a Ele seja a glória. E a glória seja onde? Na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. A doxologia de Deus responde às orações. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus. Nada poderia ser acrescentado a essa oração de Paulo, senão a doxologia. A Ele a glória. Deus é o único que tem poder para ressuscitar e fazer com que os sonhos se tornem realidade. Por isso a Ele a glória. O poder vem da parte dEle. A glória deve ser dada a Ele. O apóstolo Paulo conclui dizendo assim: a Ele a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. A Deus seja a glória no corpo e na cabeça, na comunidade da paz e no pacificador, por todas as gerações, na história e para todos sempre, eternamente, seja Deus dado a glória. E aí a gente quer concluir, irmãos, aplicando, chamando a tua atenção para 3 colocações. Primeiro, se Cristo está presente em nosso coração, algumas coisas não poderiam estar. Que coisas não deveriam estar presentes no nosso coração? Não deveria estar no nosso coração alguns tipos de desejos? Não deveria estar no nosso coração o egoísmo? Não deveria estar no nosso coração a mentira? Não deveria estar no nosso coração o desejo de vingança? Não deveria estar no nosso coração nenhum tipo de pecado. Se Cristo está presente, Ele precisa encher na sua totalidade. Ou será que nós somos semelhante àquele homem que tinha uma casa para alugar, e aí chegou o inquilino, e aí ele fez a proposta para alugar a casa, e ele perguntou quanto custava, ele disse: olha, a casa é tanto, mas eu tenho uma proposta muito boa, você só vai me pagar 50% do aluguel. E aí o inquilino se animou com isso. E aí por quê? Ele disse: porque eu preciso deixar um prego, um armador, um torno na sala principal. O inquilino achou que isso não era nada demais. Fizeram o contrato, e aí começou a trabalhar e morar na casa, e um certo dia o dono chegou e disse: eu queria deixar meu paletó aí no meu prego. O inquilino: mas aí não pode. Na sala da minha casa, o seu paletó, sim, mas nós temos um contrato. Você me paga 50%, mas eu tenho um prego dentro da sua casa. Colocou o paletó. Na semana seguinte, aquele homem trouxe o seu chapéu, colocou o seu chapéu. Na semana seguinte, ele trouxe uma outra coisa e foi colocando coisas naquele prego. Será que a nossa vida tem sido assim? Cristo habita em nós, mas há algo em que Satanás vem pendurar, porque ele não habita na sua totalidade, e se Cristo está presente em nosso coração, algumas coisas não podem estar. Tira o prego, arranca o prego, deixa Cristo habitar completamente a tua vida. É isso que Paulo está nos ensinando nessa oração. Segundo, nós devemos ser cheios da plenitude de Deus. E quem é cheio da plenitude de Deus faz morrer a sua natureza terrena. Pois Deus quer encher a nossa vida,
Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu querer. Deixe Cristo encher a sua vida na totalidade. Não há teto, não há limite. Deixe o Senhor encher. Terceiro, precisamos viver de modo que a nossa vida contribua para que outros também possam contemplar Cristo em nós. Será que nós teríamos a ousadia que Paulo teve em dizer, olhem para mim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo está aqui a um passo da morte, há muitas necessidades, mas ele olha para Timóteo e diz assim: Timóteo, não tenha vergonha das minhas algemas, olha para mim. Será que nós teríamos essa ousadia de dizer para o mundo onde nós estamos inseridos, no meu lugar de trabalho, na minha casa, com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu marido, na igreja, e dizer, olha para mim, Cristo habita em mim. Será que de fato nós estamos enraizados em Cristo? Temos profundidade na nossa comunhão com Cristo? Se não temos, a gente precisa se empenhar nisto. Que Deus nos ajude.